Olá, estamos começando aqui agora a unidade 3 e nós iremos falar sobre recursos pedagógicos que você pode trabalhar na educação infantil a respeito de prevenção ao abuso à educação sexual. Então, para começar, eu quero falar sobre duas autoras que eu considero assim uma das mais importantes no Brasil que fala sobre esse assunto, que é a Leiliane Rocha e a Caroline Arcari. Bom, a Leiliane Rocha é uma psicóloga e como eu andei pesquisando a respeito desse assunto, a maioria das instituições e profissionais que falam sobre esse assunto, né, sobre a prevenção ao abuso, são sempre pessoas de outras áreas, né? Raríssimos autores da área da educação falam sobre esse assunto. Então, a Liliane Rocha é uma delas, ela é uma psicóloga. Mas a Caroline Arcari, ela é uma pedagoga, ela é formada em educação, inclusive ela tem um livro, né, falando justamente sobre isso para a educação infantil. Então, falando sobre essas duas autoras, né, eu queria começar falando que você, provavelmente, né, professor, não tenha recursos, né, para comprar, né, materiais para trabalhar essas questões, porque existem livros, né, infantis que falam sobre isso, muito bons, por sinal, super adaptado para a infância. Mas você pode utilizar, se você estiver em casa, né, um livro que fale sobre o corpo humano, de forma geral. Eu tenho até aqui um livro, né, o nome dele é Aprendo Brincando. Eu comprei esse livro para a minha regência na educação infantil, né? Eu não queria comprar esse livro especificamente, mas eu acabei comprando esse e foi ótimo, as crianças amaram. É um livro super didático, tem várias abinhas, as crianças amaram, né? Aqui tem abas, né? As crianças podem abrir. E aí você pode utilizar, né, qualquer livro que você tiver, livro infantil que fale sobre o corpo humano, né, que fala sobre o sistema digestório e fala sobre as diversas fases, né, diversas áreas do corpo humano, né. Aqui é muito interessante que fala sobre o crescimento. Aqui já está introduzindo, né, a educação sexual. Aqui está falando sobre a mãe, né, a mãe com o bebezinho dentro da barriga. Enfim, como você introduz então a educação sexual para a prevenção de abuso? Bom, a educação sexual, ela trabalha muito a valorização do próprio corpo. E aqui nesse livro, ou no livro que você tiver, né, na sua casa, você pode falar, falando sobre esse livro, você, olha, nós vemos aqui que nós precisamos cuidar do corpo, não é crianças, você falando com seus alunos, né, com suas crianças. Olha, crianças, vocês estão vendo que vocês têm que cuidar do corpo de vocês? Quando vocês têm que cuidar da alimentação de vocês, não é verdade? E tem que cuidar do quê? Ah, quando eu tô com uma dor de cabeça, eu vou lá pra minha mãe e falo, né? Se eu tô passando mal, eu vou lá pra minha mãe, falo assim, mamãe, minha cabeça doendo. Aí ela te dá um remedinho, não é verdade? A mesma coisa, tudo que fizer mal pra você, crianças, vocês têm que falar pro papai e pra mamãe. Ou para algum adulto, ou para a professora, ou para o médico, ou para a tia, ou para o tio, ou para o porteiro, seja quem for, mas quando você está se sentindo mal, você tem que ir para algum adulto e falar o que está acontecendo. Olha, eu tô passando mal, ai, minha cabeça está doendo, eu tô me sentindo mal. A mesma coisa, crianças, acontece quando alguém toca em você, você se sente mal, você se sente triste, com raiva, com vergonha. Aí você também pode trabalhar algo que as professoras da educação infantil elas fazem muito, né? Que na parte da adaptação, que as carinhas, né? De como você está se sentindo hoje, né? Feliz, triste, com vergonha, com medo. Essas carinhas, né, que muitas vezes as professoras da educação infantil trabalham, elas também podem adaptar para a educação sexual. Você trabalhando as questões das emoções, você começa a mostrar para aquela criança que aquilo que ela está vivendo não é certo. Aquilo que ela está passando não é correto. Não deveria estar acontecendo isso com ela. Porque muitas crianças, né, que estão passando
uma situação de abuso, o que acontece? Elas não sabem o que está acontecendo com elas, né? Porque a gente tem que pensar que uma criança, né, muitas pessoas têm acesso à atividade delas, né? Muitas pessoas dão banho, troca a fralda, bota roupa nela, e aí o abusador acaba se aproveitando disso, né? Dessas situações. Então você tá mostrando para a criança, olha, se um toque te deixa com vergonha, com medo, triste, com raiva, você tem que contar, você tem que contar para um adulto de confiança. Conta para mamãe, para papai, né? Ou para professora, ou para o médico, ou para tia, ou para o tio. Você vai ampliando assim, olha, se não funcionar com um adulto tal, vai no outro adulto. Se não funcionar nesse adulto, vai em outro. Sabe, você está mostrando para aquela criança que ela pode pedir ajuda, sabe? Que ela pode procurar ajuda. Um outro material que você pode utilizar, se você não tiver recursos, né, são músicas. Você pega uma música, isso também pode ser trabalhado principalmente com adolescente, né? Por exemplo, a letra do Cravo e a Rosa, né? Aí tem um trechinho da letra que você pode trabalhar, né? O cravo brincou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Como que você pode trabalhar, então, essa letra de música com crianças e adolescentes, né? A questão da responsabilidade afetiva. Muitas pessoas não sabem, mas, como eu falei, a sexualidade envolve a afetividade, certo? Então, você pode trabalhar, sim, a questão das relações afetivas, né? Então, você vê que, olha, o cravo brincou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Então, essa brincadeira não foi legal, né? Então, esse tipo de brincadeira que machuca não pode, né, crianças? Só brincadeira que todo mundo se diverte, né? Falando para as crianças. Falando para os adolescentes, você já pode ampliar um pouco o assunto, né? O cravo brincou com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Você já pode falar, a gente não pode brincar com os sentimentos das pessoas, na verdade. Você viu que o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Você já está trabalhando ali a questão da responsabilidade afetiva, na verdade. Outra coisa, né, que até um contrassenso, né? Muitas pessoas acreditam que a educação sexual, né, vai sexualizar as crianças, né? A educação sexual inadequada, né? Mas a educação sexual adequada, ela faz o oposto disso, o oposto mesmo. Porque a gente tem uma ideia, né, de que a nossa sociedade, ela não sexualiza as crianças, mas na verdade é o oposto. Eu já vi muitos pais fazerem isso com as crianças, né? Por exemplo, pai de menino. Olha, quando você crescer, você vai ser um pegador, hein? Olha, você vai dar trabalho, menina. Gente, isso não é coisa que você se fale para uma criança. Você tá sexualizando sim o menino e tá colocando coisa pior na mente dele. Você tá colocando uma crença. Que crença é essa que você está colocando na cabeça daquele menino? Você está colocando na cabeça daquele menino que as mulheres são objetos sexuais, objeto do prazer dele. E aí, quando ele crescer, qual é a crença que vai ficar na mente dele? Se ele quiser ter algum relacionamento com alguma mulher e a mulher dizer não, ele vai ficar, opa, como assim? Objeto do prazer dele. Você não está ensinando o menino a respeitar os limites do outro, o corpo do outro, o corpo de uma menina, entendeu? Então, você tem que ensinar, a educação sexual também ensina a respeitar o próprio corpo e o corpo do outro, a respeitar as próprias emoções e as emoções do outro. Então, eu quero abrir, né, os seus olhos para você entender que, na verdade, a educação sexual previne o abuso, previne que se crie um abusador e previne a gravidez precoce. Porque quando você ensina esse tipo de coisa, você já está prevenindo tantas coisas, né? E a gente acredita que não, que a sociedade não sexualiza as crianças, mas na verdade sexualiza e muito as crianças, né?
E outra coisa que eu queria falar sobre isso é, a gente tem uma ideia errada, né, sobre os abusadores, né? Que abusadores são pessoas totalmente desajustadas, emocionalmente, mentalmente também, tem isso também. Mas não, são pessoas, por incrível que pareça, ditas normais, né? São pessoas que simplesmente não respeitam o limite corporal dos outros.